Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius. A gente vai trabalhar o nosso conteúdo agora do nono ano, de maneira resumida, de maneira muito breve, para que possa você se orientar um pouquinho aí na sua apostila, tá? O conteúdo que a gente vai trabalhar, ele é um conteúdo relacionado à disciplina de Química, tá? Mas muito resumidamente. Que assunto é esse? Substâncias e misturas, tá? Então a gente tem aqui uma espécie de esquema que tenta apresentar um pouquinho daquilo que a gente vai estudar nessa aula de hoje, tá? O primeiro ponto aqui em cima nesse esquema é a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E essa matéria pode ser dividida em substâncias e misturas. E as substâncias são divididas em substâncias simples, compostas, e as misturas em misturas homogêneas e heterogêneas. Mas o que é uma substância? Uma substância ela é formada por um único tipo de elemento, por um único tipo de constituinte. Pode ser o mesmo tipo de átomo, o mesmo tipo de molécula, os mesmos tipos de íons. Íons são compostos com carga elétrica, tá? E essas substâncias que têm o mesmo constituinte, o mesmo elemento, elas são divididas em substâncias simples e substâncias compostas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui para ver essa diferença. O que seria uma substância, né? Ou simplesmente substâncias puras, como também são chamadas. Olha só, dá uma olhada aqui. A gente teria essa imagem representando a água destilada. O que é a água destilada? A água destilada ela tem somente H2O. O que é o H2O? É a molécula que forma a água. Lembrando que aqui a gente tem na água dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso forma uma molécula, que é um conjunto ali de átomos ligados. Só que na água destilada só tem H2O, só tem moléculas de água. Então você tem ali uma substância pura. Tudo bem? As substâncias, elas podem ser divididas. Ah, sim, um detalhe. Substância e substância pura é a mesma coisa, tá bom? As substâncias podem ser divididas em substâncias simples ou substâncias compostas. Por exemplo, o gás oxigênio, que nós inalamos. Tá? O gás oxigênio ele tem a fórmula química O2, ou seja, ele só é formado pelo elemento, pelo átomo oxigênio. Então ele é uma substância simples. Agora o gás carbônico que nós liberamos ao expirar, ele é formado pelo átomo, pelo elemento químico carbono e também pelo elemento químico oxigênio. Então aqui você tem uma molécula formada por elementos químicos diferentes. E aí a gente vai chamar essa substância pura de substância pura composta ou só substância composta. Agora, nesta imagem aqui do H2O, ele é uma substância simples ou é uma substância composta? Responde aí. É uma substância composta, tá? Porque ele é formado por átomos diferentes. Tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Simples? Fácil, né? Então vamos passar agora para as misturas, tá bom? As misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias, tá? E aqui eu te dou logo essa imagem, que é a imagem de um galão, de um garrafão de água. Você pode se lembrar da garrafinha também, aquela garrafinha de água mineral que a gente compra. Se de repente você escuta que alguém está vendendo água pura, isso não deve estar acontecendo. Por quê? Porque a água pura é água destilada, só tem água. A água que nós consumimos, né, é necessário que ela tenha ali outros elementos, minerais, por exemplo. Tá? É o caso da água mineral. Então a água mineral não tem só H2O, não tem só água, ela tem outros minerais que são importantes para o nosso consumo. Então ela é uma mistura, tá? Porque ela não tem só água. Certo? Agora, que tipo de mistura é a água mineral? A gente vai classificá-la como mistura homogênea. Homo que significa igual, tá? Então é uma mistura na qual você não consegue perceber as substâncias que fazem parte daquela mistura, tá? Você olha um copo de água mineral, uma garrafa de água mineral, você vai ver o quê? Basicamente você vai ver, você vai olhar só aquele líquido, só a água. Você não vai conseguir identificar os minerais que tem lá, estrôncio, ferro, bário. Você não vai conseguir perceber porque eles são muito pequenos.
microscópicos. Então, esse tipo de mistura, na qual não se consegue perceber as substâncias envolvidas, chama-se mistura homogênea. Aquela que se consegue perceber, mistura heterogênea. Por exemplo, aqui, uma mistura, né, com duas substâncias, água e óleo. É perceptível, dá para ver o óleo e a água. Então, uma mistura em que ela apresenta fases bem visíveis, nós chamamos de misturas heterogêneas. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, vamos seguir adiante. Algumas misturas, às vezes, se é necessário fazer uma separação das substâncias, dos componentes daquela mistura. E existem várias técnicas de separação. Então, essa parte aqui do nosso conteúdo é para a gente dar uma olhada nas técnicas de separação das misturas, tá? E vamos começar aqui por uma muito simples, que é a catação. Não sei se você já ajudou aí seus pais, ou então se você já cozinha, e você já catou feijão, né, para separar ali pedras ou outros elementos que podem vir junto com o feijão. Então, esse método simples de você separar essa mistura, o feijão e outros elementos ali, é a catação. Tá? É utilizado também, por exemplo, em cooperativas de lixo, onde vai se separando o lixo para destinar ele para vários fins de reciclagem. Outra também é a peneiração, que eu apresento aqui nesse vídeo, e que o nome já diz, né? Se usa uma peneira. Por exemplo, aqui está se usando a peneira para separar, tá? As partes mais finas das partes mais grossas, no caso do trigo, provavelmente para se fazer um bolo, né? Eu não sei muito bem aí de cozinha, tá? Então, catação e peneiração. Vamos lá. Temos mais três aqui. A levigação, que ela é um pouquinho... esse nome é um pouquinho difícil de lembrar, né? Mas a levigação ela era muito utilizada em garimpos, na qual se precisava separar ali o ouro, né, de outros elementos presentes ali no rio, quando se fazia a coleta, né, desses materiais. Então, a levigação é passar uma pequena corrente de água, e essa corrente de água ela vai retirar as substâncias, os componentes menos densos. Como assim menos densos? Você pode entender de maneira bem simples, tá? Não é assim, mas aqueles que são mais leves, né? Então, aquela corrente de água separava e tirava esses aí, deixando o que era mais denso, mais pesado, entre aspas, né? Que no caso seria o interesse dos garimpeiros, que era o ouro, tá? Então, essa forma de separar é chamada de levigação. Deu um probleminha aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver se agora deu certo. Levigação, tá? Bem, vamos lá então. Separação magnética. Separação magnética, o exemplo clássico que a gente encontra em praticamente todos os livros é o exemplo do enxofre e da limalha de ferro. É essa situação aqui. Imagina que você tem ali uma limalha, né, um ferro como se fosse todo emaranhado, e ele está misturado ali com enxofre. Como é que você faz para separar? Você pode utilizar um ímã. O ímã vai fazer o quê? Ele vai atrair só o enxofre? Não. Ele vai atrair só o ferro, separando o ferro do enxofre. Separação magnética. Fácil, tá? Dissolução fracionada. Essa terceira aqui, olha. A dissolução fracionada, ela consiste em colocar água em uma determinada mistura para que se facilite essa separação. Por exemplo, a gente tem sal e óleo, né? É um pouco difícil separar o sal e o óleo. Então, se acrescenta água. Como a água e o óleo não se misturam, então o óleo, que é menos denso, sobe, a água fica embaixo, misturada com o sal, e depois pode-se retirar esse óleo, deixar só a água, e da água se retirar o sal por meio do processo de evaporação. Tá? Então aí se fez uma dissolução fracionada. Acrescentou-se água, acrescentou-se um líquido para poder separar as misturas. Tudo bem? Um pouquinho mais difícil essa, né? Vamos para as próximas. Aqui nós temos três muito simples. Filtração. A filtração, ela utiliza um filtro, pode ser uma pedra, pode ser, aqui no caso da imagem, né, para se fazer um café, utiliza-se um coador de pano ou de papel, né, que vai separar a parte líquida da parte sólida,
tá? E os componentes mais finos dos mais grossos. Então, a filtração é o simples ato de filtrar. Tá? Por exemplo, é o filtro, aqueles filtros que você coloca em torneira para filtrar a água. Você tem ali uma espécie de vela, né, que é praticamente uma pedra na qual a água passa, e como ela tem poros muito finos, tá? As substâncias maiores da mistura que a água está ali envolvida, às vezes a água está muito suja, ela retém essas substâncias sujas e passa a água. Dependendo do filtro, a água passa praticamente sem as impurezas presentes na maioria da água que se retira do ambiente, na água encanada também. Então esse é o processo de filtração. Este aqui, a decantação, nada mais é do que um processo lento em que a própria gravidade, digamos assim, ela vai fazer a separação de misturas. Por exemplo, a gente tem aqui uma água barrenta. Com o tempo, tá? O barro, que é mais denso, ele vai se depositar no fundo e a água fica em cima. Então essa mistura ficou separada, depois é possível retirar só a água. Agora, quando se quer fazer esse processo com maior velocidade, se usa um outro método chamado centrifugação. O que é a centrifugação? A centrifugação é você colocar em uma máquina chamada centrífuga, tá? É o que mais próximo acho que vocês conseguem ver disso. Pode procurar um vídeo no YouTube de centrífugas que são utilizadas em laboratórios, mas também tem a máquina de lavar, que ela tem uma centrífuga e gira a uma velocidade muito alta para exatamente separar, retirar ali a água da roupa, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a centrifugação para separar os elementos do sangue, a parte líquida da parte sólida. Então se gira a uma velocidade muito alta e aquilo que é mais denso, né, a parte sólida, vai se depositar no fundo e a parte líquida fica em cima, fazendo-se ali, pode-se retirar as células, pode-se retirar só o plasma do sangue. Então a centrifugação é como se fosse uma decantação, mas acelerada por uma máquina, tá? Bem, então vamos para a nossa etapa final aqui. Um dos processos mais simples de lembrar é o da evaporação, que é utilizado, por exemplo, na produção do sal em salinas. Não estou falando só do balneário que tem aqui perto na nossa região, né? Estou falando de todo local que faz esse processo de evaporação é uma salina, tá? A água salgada, a água do mar contendo sal, é colocada para evaporar e o sal, então, ele se concentra e depois ele é só tratado para poder chegar às nossas casas e, como nessa imagenzinha aqui eu coloquei, poder utilizar para temperar alguns alimentos, como esse alimento aí muito ruim. Esse alimento é muito ruim que eu coloquei aí, uma batata frita, tá? Então, só cuidado, tá? Não exagerem no sal, tentem usar uma medida muito pequena, tá bom? Que em excesso com o tempo pode acarretar algumas doenças. Outro método de separação é a destilação simples. Na destilação simples, você tem uma mistura líquida, tá? Por exemplo, aqui você tem água e álcool, por exemplo, e você quer separar essas misturas, então você aquece e a temperatura vai fazer com que uma dessas substâncias se evapore mais rápido e se concentre e fique, ela vai ser parada, depois ela vai ser condensada, ou seja, ela vai se resfriar e vai poder ficar separada em um outro recipiente. Então, na destilação simples, você utiliza a temperatura para separar ali uma mistura, tá? Que tem pontos de fusão diferentes. Na destilação fracionada, que é uma destilação mais complicada que a destilação simples, você pode utilizar para separar em várias substâncias. Geralmente a destilação simples é utilizada para misturas com poucas substâncias. E a destilação fracionada é utilizada para uma mistura com muitas substâncias. Por exemplo, na fabricação da gasolina, do querosene, da parafina, todos eles passam por um processo são produzidos pela destilação fracionada do petróleo, né? Então, do petróleo, dependendo do ponto da temperatura, pode-se retirar várias substâncias. Beleza? Bem, agradeço quem chegou até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, eu gostaria que você pudesse dar um like, comentar. Se quiser ajudar mais, se inscrever
e até mesmo compartilhar. Sei que é um vídeo amador, ele é voltado para atender turmas específicas, que tem muitos problemas às vezes de acesso à internet também, mas de qualquer forma eu peço ali a sua ajuda e a sua contribuição. Então, obrigado e até mais.